Olá, estamos de volta aqui, resolvendo exercícios do Matemática Volume 1, né, deste livro aqui, ó, do EJA, Mundo do Trabalho. Nós estamos agora na página 85, dando início a plano cartesiano, tá? Então, na página 85, o exercício de número 5, ó. Marque no plano cartesiano as coordenadas dos vértices dos polígonos e nomeie o tipo de figura geométrica que aparece. Então, ele deu alguns pontos, ponto A, B, C e D, e deu o plano cartesiano. Então, qual é o comando do exercício? Ó? É marcar no plano cartesiano as coordenadas dos vértices dos polígonos. Então, o que são vértices dos polígonos? Quer dizer que esses pontos aqui, ó, ponto A, B, C e D, no meu plano cartesiano, vai formar uma figura geométrica. Então, nós temos que pegar esses pontos, jogar para cá, traçar a figura que aparecer e depois, ó, nomear o tipo de figura geométrica, dar um nome da figura, tá? Então, antes de tudo, a gente tem que entender o que é um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano é essa malha quadriculada que tem o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, tá? Então, são dois eixos que se cruzam, lembrando que onde os dois se cruzam aqui é o nosso ponto zero, tá? Zero para ambos, né? Zero para o eixo X, zero para o eixo Y. Do zero para frente são valores positivos, do zero para trás são valores negativos. Aqui não está graduado, mas eu poderia graduar, né? Esse aqui está o meu zero, então esse aqui vai ser o meu 1, esse aqui vai ser o 2, esse vai ser o 3, o 4 e assim por diante, infinito. E para trás são valores negativos, então aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3 e também infinito. A mesma coisa no eixo do Y. Para cima são valores positivos e para baixo são valores negativos. Então, o 0 está aqui está o meu 1, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui está o 4, aqui está o 5, por aí vai. E para baixo são valores negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. Tá, já graduamos, né? Mais ou menos. Agora vamos começar a colocar os pontos no plano cartesiano, as coordenadas. Cada ponto aqui, ele vai ter duas coordenadas, ou seja, dois valores, sendo o primeiro valor sempre para o X e o segundo valor sempre para o Y. Então, o primeiro sempre vai ser X e o segundo sempre vai ser Y. O primeiro é X e o segundo é Y. Então, é X e Y, X e Y, tá? Então, um ponto qualquer, vou colocar um ponto genérico aqui, só para entender. Um ponto P qualquer, ele vai ter o primeiro número sempre na reta do X e o segundo número sempre na reta do Y. Isso é muito importante. Agora, vamos aqui. O meu ponto A, ele é 3 para X e 4 para Y. Então, o ponto A, ele é 3 na reta X. Eu venho na reta X e vou procurar o 3. 3 positivo, se não tem sinal, é positivo. Então, ele vai sair daqui. Eu vou levar o 3 do X até o 4 do Y. Aonde está o 4 da reta Y? Aqui está o 0, 1, 2, 3, 4 do Y está aqui. Eu tenho que ligar esses dois pontos. E fazer os dois pontos se encontrarem. Aonde os dois se encontrarem aqui, ó, é o meu ponto A. Então, esse ponto A é o ponto 3 para X, 4 para Y. Agora, eu vou no ponto B. Ponto B é 5 e 3. 5 para X. Reta X horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 tá aqui, ó. Eu vou levar o 5 até o 3 do Y. 1, 2, 3 do Y tá aqui. Então, os dois têm que se encontrar aqui, ó. Onde os dois se encontraram é o meu ponto B. Agora, o ponto C. Ponto C é 3 para X e 2 para Y. Ponto C, 3 para X, tá aqui. E vai até o ponto, até o 2 do Y, né? Então, 1, 2. O 2 tá aqui. Então, tem que se ligar aqui, eles vão se encontrar aqui, ó.
E esse é o ponto C. Ponto D, 1 para x, 3 para y. Reta x, número 1, tá aqui. 3 do y, 1, 2, 3, tá aqui. Então, eles vão se unirem aqui, ó. E onde encontrou o 1 e o 3, ponto D. Tudo bem até aqui? Lembrando que o primeiro é x, o segundo é y. O x eu pego sempre na reta da horizontal e o y eu pego sempre na reta da vertical, tá? Agora, ele fala que essas coordenadas aqui são vértices de polígonos. Então, eu preciso ligar esses pontos para descobrir que polígono está formando aí, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó, o ponto A com o ponto B com o ponto C com o D e o ponto D com o A. Formou um polígono, realmente. E esse polígono nós chamamos de losango, né? Ele pede para nomear o tipo de figura geométrica. Então, é um losango. Não é um losangulo, é losango, certo? A de baixo é a mesma coisa. Ó, a de baixo, lembrando que o primeiro sempre é x, o segundo é y, primeiro é x, segundo é y, primeiro é x, segundo é y. Ponto A é 3 e 4. 3 para x, reta x horizontal, 0 tá aqui, 1, 2, 3, 3, vai até o 4 da reta y, 1, 2, 3, 4 da reta y está aqui, eu vou ligar os dois, aonde ligou, ponto A. Agora, ponto B, 1 para x, 4 para y, 1 para x, está aqui, 4 para y, está aqui, então, é aqui que vai ligar, formando o ponto B. Ponto C é 2 e 1, 2 para x, 1 para y. Esse é o meu ponto C. E agora, eu vou ligar os vértices, formando também um polígono. Como é que chama isso aqui? Uma figura bem conhecida, né? É um triângulo. E nessa parte é isso, tá? Depois ele vai avançar, vai começar a introdução de funções, né, de primeiro grau, função afim, função linear, né? E nós vamos fazer algumas coisas referente a esse conteúdo. Então, ele dá um exemplo aqui, ó, na página 99, tem um exemplo bem bacana aqui, ó. O que a gente tem que entender desse conteúdo, né? Que a cada 2 pontos no meu plano cartesiano, ó, por exemplo, eu tenho o ponto A e o ponto B. A cada 2 pontos é possível traçar uma reta. Entre o ponto A e o ponto B passa uma reta, né? É o caso que ele traçou aqui, ó, né? É um teorema, né? Entre 2 pontos passa uma única reta. E cada reta dessa, no plano cartesiano, ela é representada por uma função. Então, essa função aqui, por exemplo, ó, y igual a 2x menos 3, ela é essa reta no plano cartesiano, tá? Então, cada função é essa expressão aqui, tá? Cada funçãozinha dessa representa no meu plano cartesiano uma reta, tá? Agora, vai depender dos valores que eu tiver aqui, né, da minha função, o comportamento dessa reta. Então, se a minha reta, ela passa mais deitadinha, mais em pezinha, né, a angulação da minha reta, o comportamento da minha reta depende da minha função, tá? Então, os exercícios daqui para frente, ele pede o seguinte, ele vai dar a sua função, ele dá uma função, e ele pede para você descrever essa função no plano cartesiano através de uma reta. Então, como que a gente faz isso, né? Seguindo esse exemplo, ó, ele monta uma tabela, ele faz um quadradinho, ele copia a função e ele coloca x na frente. Esses valores para x, você vai definir. No caso aqui, ele colocou o x sendo 2 e o x sendo 3. Eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Então, eu preciso de 2 pontos, pelo menos, tá? Então, 2 valores para x já é o suficiente. Aí, eu vou pegar essa função que ele deu aqui, trocando o valor de x pelo valor que ele deu. Então, aqui ele deu x sendo 2. Eu vou repetir essa função trocando x por 2. Aí, ficou aqui, ó. Quando x for 2, como que fica o meu y, né? Como que fica a minha função, ó. Então, lembrando que entre o número e a letra é uma multiplicação, tá? Então, ó, 2 vezes x menos 3, é isso. Ele está falando que o x vale 2. Então, como que ficaria, ó? Quando o x for 2, o y fica
2 vezes 2, repara que esse é o seu x da função, ó. Esse x aqui eu troquei por 2, ó. 2x menos 3. Então, ficou 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Eu sempre resolvo primeiro a minha multiplicação, depois a conta de menos. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. Então, quando o meu x for 2, o meu y vale quanto? O meu y vale 1, tá? Então, portanto, esse vai ser a minha coordenada. Esse vai ser o meu primeiro ponto. O x sendo 2, x é o valor que eu escolhi aqui, e o y é a resposta da minha conta. Já tem o primeiro ponto. Para o segundo ponto, ó, ele colocou o x sendo 3. Então, eu copio a minha função, trocando esse x aqui por 3. Então, ó, x igual a 3, igual a 2 vezes 3. Agora, o meu x vale 3, menos 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, quando o meu x for 3, o meu y também vale 3. Então, ficou o ponto 3 e 3. 3 para x, 3 para y. Aí, ele vem com esses dois pontos, joga no plano cartesiano e traça a reta. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, 2 e 1. É o ponto A, ó, 2 para x, 1 para y, ponto A. Depois, o 3 e 3. 3 para x, 3 para y, ponto B. E aí sim, né? Entre o ponto A e B, traça uma reta, tá? Nós vamos fazer um exercício para ficar mais claro, né? Porque ficou um pouco confuso essa explicação, mas não é tão difícil, não. Na página 102, ó. Então, na página 102, o exercício 7 tá lá. Construa no mesmo sistema os gráficos das equações. Então, por exemplo, eu tenho a letra A aqui, ó. Y igual a 2x menos 3. Lembrando que cada função dessa, ela é uma reta no plano cartesiano, tem um comportamento no plano cartesiano, tá? Nós vamos resolver a letra A aqui, ó. Y igual a 2x menos 3. Então, eu vou montar uma tabelinha, vou pôr numa folhinha separada que fica mais fácil, para resolver dois pontos nessa função. Então, começa assim, eu vou colocar x, vou passar um traço e vou repetir a função que eu estou resolvendo, ó. Então, é y igual a 2x menos 3. Vou passar um tracinho assim. E aí, eu vou dar dois valores para o x. Eu vou dar 1 e 2, que eu acho que são os dois mais fáceis. Eu vou repetir essa função e vou trocar o x por 1. Então, fica y igual a 2 vezes 1 menos 3. Lembrando que eu resolvo primeiro a multiplicação, ó. 2 vezes 1 é 2. Menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Eu tenho 2 e devo 3. Então, eu fico devendo 1 negativo. Então, o primeiro ponto, ele é 1 para x, menos 1 para y. Repara que o teu x aqui, ó, é o valor que você escolheu. E o y é a resposta da sua conta. Agora, eu venho na de baixo. Agora, eu vou trocar o meu x por 2. Então, fica y igual a 2 vezes 2 menos 3, que é igual. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 3, aqui vai dar 1 positivo. Eu tenho 4 e eu devo 3, 1 positivo. Portanto, meu segundo ponto é 2 e 1. 2 para x, 1 para y. Vamos pegar esses dois pontos aqui agora e vamos colocar no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui 1 para x e menos 1 para y. 1 para x, reta x está aqui. Aonde está o 1? Lembrando que aqui está o 0, então o 1 está aqui. Eu vou levar o 1 até onde? Até o menos 1 da reta y. Repara que o menos 1 vai estar para baixo, porque aqui está o meu 0. Lembra que para cima são valores positivos e para baixo são valores negativos. Então, o meu menos 1, ele está aqui, ó. Aqui. Então, eu vou ligar o 1 com o menos 1. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é 2 e 1. 2 para x, 1 para y. 2 para x, reta x da horizontal, 2. 1 para y. 1 do y, reta da vertical, tá aqui. Eu vou ligar os dois. Esse é o segundo ponto. Pronto. Basta 2 pontos para que eu consiga traçar a minha reta. Traçar a reta aqui, no improviso mesmo, né?
Entre esses dois pontos, passa uma reta. Então, essa é a reta dessa função aqui, ó. Y igual a 2x menos 3, certo? Ficou um pouco longo o vídeo aí, mas se tiver alguma dúvida, a gente resolve mais alguns aí, tá bom?